Alô, você! Seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel. Eu sou o Ricardo. E essa é só mais uma opinião sobre ciência. O quadro aqui no Opa, YouTube... foi de primeira, hein? Oi? Foi de primeira hoje. Foi de primeira hoje. Como eu ia dizendo, o quadro aqui no YouTube, onde a gente comenta notícias científicas, né? Dando os nossos, como você disse, 5 minutos de... 5 minutos de opinião, sei lá, alguma coisa assim. Sim, os nossos 5 minutos de opinião, eu acho que é um bom termo. Oi? Fale? Não, eu concordo com você. Eu também acho que é um bom termo. Beleza. Então, antes da gente entrar nas notícias, ou você fazer o sumário... Aliás, quer fazer o sumário? Acho legal, né? Sim. Hoje a gente vai falar novamente sobre água em algum outro lugar que não a Terra. Hoje a gente vai falar de água na Lua. Depois da fosfina em Vênus, da água em Marte, agora a gente tem a água na Lua. A gente vai falar de dois casos, de duas notícias aí não tão legais, né? A parte da notícia da água na Lua é bacana, né? Principalmente para a nossa área. E a gente vai falar do crescente número de casos de morte por desespero. Para você que não sabe o que é morte por desespero, fica por aí que a gente explica. E também vamos falar de imunização ao Covid. O que é imunização? Quando a gente vai atingir uma imunização? Será que é possível com vacina, sem vacina? E eu acho que o principal, né? Quanto tempo dura uma imunização? Porque a gente já tem aí alguns casos de reinfecção, certo? Inclusive, acho que aqui no Brasil tem um, né? Eu ouvi em algum lugar. Eu lembro de ter ouvido um, Certo. Bom, mas antes de embarcar em tudo isso, a gente precisa vender o nosso jabá, certo? Precisamos fazer o nosso jabá e o vendê-lo. Nós originalmente somos um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos nossos episódios quase que semanalmente, né? Em geral, às sextas-feiras. Às vezes a gente dá uma falhadinha aqui, uma falhadinha ali, mas a gente tenta manter uma periodicidade muito boa. Nós hospedamos nosso podcast no Anchor, né? Essa plataforma linda, maravilhosa e retumbante que nos deixa hospedar o nosso podcast de graça, além de fazer todo o trabalho de distribuir o podcast para outras plataformas. Então você pode nos encontrar no Spotify, Google Podcast, Overcast, Rádio Public, qualquer uma dessas plataformas, certo? Você nos encontra por lá. Esse quadro em particular, só mais uma opinião sobre ciência, faz parte da nossa empreitada no YouTube. Então, por favor, se você já está vendo esse vídeo, né, você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, deixe comentário. Se você não é inscrito, faça tudo isso que eu acabei de dizer. Nós também temos uma página no Facebook, né? Só você vai lá e procura por só mais um podcast sobre ciência. Temos também um grupo com o mesmo nome. A gente aconselha sempre dar preferência ao grupo do que à página, né? Por causa das políticas de notificação do próprio Facebook. Então, para você ficar sabendo quando sai o vídeo, quando sai o podcast, quem são os convidados, é melhor que você vá lá no grupo. E por fim, se por acaso você quiser indicar um tema pra gente, indicar alguém pra gente conversar, dar opinião, sugestão, coisas assim, você pode mandar um e-mail, né, para smupsc1@gmail.com. São as formas de entrar em contato com a gente. Beleza? Beleza. Bom, então vamos para as notícias? Vamos começar com antes da gente ir para a parte médica do podcast, do quadro, vamos para a parte de astronomia, que foi a descoberta, a detecção de água na Lua. Bom, é bom dizer que essa não é a primeira vez que isso acontece, tá? Já foram detectadas moléculas de água na parte que não é iluminada da Lua, certo? Na parte escura da Lua, a água, naquele caso, as moléculas estão em formato de gelo, né? Estão em formato sólido, em estado sólido. Mas agora a gente tem detecção de água na parte iluminada da Lua, tá? Então isso é diferente. A detecção foi feita pelo telescópio SOFIA, né? O Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, e ele detectou um sinal de infravermelho, único que só pode ser identificado como sinal de água próximo ao polo sul lunar, tá? Esse trabalho foi publicado na Nature Astronomy, o trabalho liderado pelo Casey Honeyball, tá? E foi publicado agora, dia 26 de outubro, né? Há pouco mais de 2 semanas.
Bom, o próprio Casey, ele já diz, né, essa é a primeira detecção não ambígua de moléculas de água na parte iluminada pelo Sol da Lua. E isso mostra, né, que a água não está somente na parte que não é iluminada, né? Lá você tem a água em estado sólido, mas você pode ter água em outras partes da Lua também. É a nossa busca incessante por vida em outros planetas, né? Como a gente comentou alguns quadros atrás. Pode falar, Gabriel, você tá com essa cara de... É que você tá falando parte iluminada como se existisse uma parte que está sempre iluminada e uma parte que está sempre escura, mas o... não. É a parte, é a face que volta para nós, né? Isso. Quando eu falo parte não iluminada, são tipo crateras que não... Ah, tá. Que tem sombra sobre ela, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Compreendi. Beleza? Eu pensei que tinha a ver com as faces, né? Tipo... Não. Ok. Não é isso não. Então é aquela busca incessante do homem por vida fora da Terra, como a gente comentou alguns vídeos atrás. Tem aquela questão de pra gente ter vida, né, para aquelas reações químicas acontecerem, você precisa de um meio, e o melhor meio para isso acontecer é a água, certo? Então, até por isso o pessoal ficou bastante animado com a descoberta de água em Marte, mas lá tem toda a questão da água ser salgada, o nível de sal na água, né? Agora você tem a questão da Lua. É bem interessante como funciona o SOFIA, ou SOFIA, não sei como que fala, que é o telescópio, tá? Por quê? Ele é operado pela NASA e pelo Centro Aeroespacial Alemão. Ele é um telescópio de 2,5 metros que fica dentro de um avião do Jumbo, um avião do tipo Jumbo. Ele serve pra... Você vai me mostrar alguma coisa? Não, é que eu tava vendo se esse SOFIA tinha no pôster aqui, mas não tem. Ah, tá. Não. Foi mal. O SOFIA é um telescópio... mais um, né? O SOFIA, ele é um telescópio que fica dentro de um avião, tá? Tudo isso para você ter uma visão mais clara, vamos dizer assim, do céu. E essa detecção aconteceu durante o voo de agosto de 2018. Tá? A região que ele detectou tem nome, né? É próximo da cratera Clavius. Para o pessoal aí que estuda a Lua, deve ter mais propriedade para falar sobre a cratera Clavius do que eu, né? Eles inclusive mediram, né, através do comprimento de onda detectado, né, a concentração de água. Então eles mediram coisa entre 100 e 400 partes por milhão ao redor dessa caverna. Isso significa mais ou menos menos de meio litro de água por tonelada métrica de solo lunar. Eu acho que é essa a unidade. Eu sinceramente não sei dizer se isso é muito, se isso é pouco. Parece pouco olhando daqui. Não é? Parece. Eu não parece faço pouco. ideia, porque em geral... eu realmente não faço ideia, porque a outra matéria é muito mais pesada que a água, né? Em geral. Então, né, a gente está também comparando com o que a gente tem aqui na Terra, né? Eu acho que qualquer coisa de água na Lua parece muita coisa com água. E é legal também da parte teórica, né? Uma vez que você tem água lá, tentar desvendar como é que a água chegou lá, né? Certo? Então pode ser como a gente... inclusive aqui na Terra, a gente não tem tanta certeza de como a água foi entregue aqui pra gente, ou se foi já produzida aqui no próprio planeta. Tem aí inúmeras teorias. Pro caso da Lua, tem duas correntes principais, certo? A água poderia ter se formado na própria Lua, a partir dos íons de hidrogênio que vem do Sol interagindo com o oxigênio da superfície. Seria uma maneira. O outro jeito é o jeito mais, vamos dizer assim, tradicional, que seria essa água ter sido entregue via colisão de meteoritos, né? Que é algo que talvez seja de fato, como é que eu posso dizer, o cenário mais provável, né? Bacana, né? Bacana. Eu acho muito legal que continue encontrando água, porque a gente está precisando de outro planeta ou nesse caso, satélite, porque esse aqui já deu errado. Eu não sei se tem muita coisa de comentar, porque a gente já falou bastante sobre esse tipo de coisa, né? Tipo... eu acho que o principal comentário é não empolga. É. Não empolga.
Tá? Essa detecção parece ser a detecção realmente bastante robusta, assim como parecia a detecção de fosfina em Vênus. Tá? Então, calma lá, vamos esperar assentar um pouquinho. É um artigo bem novo, né, do dia 26 aí de outubro. Então, provavelmente tem mais gente verificando esse sinal que eles encontraram. E a gente vai ter aí nas próximas semanas ou meses, né, trabalhos que vão ou corroborar essa detecção ou vão contra, né, que foi justamente o que a gente viu no caso da fosfina em Vênus. E sobre o lance da vida, é só lembrar que a água é só um ingrediente, o ovo É só sozinho o não meio. faz o bolo, né? Então, O bolo sozinho. Assim, se você coloca lá se você pega a sua panela e coloca só o trigo lá dentro, você tem uma panela de trigo. Você não tem um bolo. Você precisa de algumas outras coisas. exatamente. Mas é muito interessante, né? Tipo, saber que tem na parte iluminada, porque é um ambiente diferente, né? A temperatura varia, afinal de contas. Sim. A Lua, se você aí encontrar vestígios de atmosfera muito fraco, então é basicamente quase sem atmosfera, né? Então não tem quase nada de efeito estufa para manter o calor. Então a única fonte de calor é a radiação solar, né? A radiação solar direta. Então é interessante você encontrar água exatamente nesse ponto onde você tem um pouco mais de calor. Inclusive, né, uma das teorias é que a água tenha se formado na Lua justamente por causa dessa incidência de raio solar, né? É uma das alternativas. Apesar de eu gostar mais da parte dos meteoritos. Mas é só uma opinião pessoal. Até porque a gente... Até porque é o que a gente vê aqui, né? É o que a gente pensa que aconteceu com a Terra. Na realidade, tipo, tem que ser alguma coisa que casasse com a Terra seria melhor, né? Apesar de que a gente ainda não tem certeza de muitas coisas, mas... seria bom, ajudaria a explicar um pouquinho. A gente, né, tende a procurar explicações naquilo que a gente conhece. Então essa ideia da entrega de água via meteoro que seja, é uma coisa que a gente tem uma ideia muito melhor, justamente porque é o que algumas pessoas acreditam tenha acontecido justamente aqui na Terra, né? Então a gente tenta especular para lá também. Beleza, certinho? Vamos para a próxima notícia, aprender um pouco sobre psicologia? Agora a gente vem pra parte down do podcast, tá? A gente vai falar de duas notícias não tão legais assim. Primeiro é a questão do crescente número de casos de morte por desespero, tá? Então, primeiro, né, vamos com um pouco de história. A expressão morte por desespero, ela nasceu na Universidade de Princeton pelos economistas N. Casey e Angus Dean, tá? O Angus Dean, inclusive, ele foi laureado pelo Nobel, ele é um laureado em economia, né? Ele ganhou o Nobel em economia. Os dois, né, a Anne e o Angus, eles pesquisaram as estatísticas de morte nos Estados Unidos e encontraram que durante os anos 1900, né, todo esse tempo, a expectativa de vida das pessoas aumentou de aproximadamente 50 para aproximadamente 80 anos. Até aí, tudo bem, certo? A qualidade de vida aumentou a expectativa de vida em todo lugar, não foi só nos Estados Unidos. Porém, próximo ali do final do século, uma certa classe da população chamou a atenção deles, que desde os anos 90, a taxa de mortalidade de pessoas de meia idade, brancos não hispânicos, especialmente sem um diploma de curso superior, aumentou rapidamente. Você vê uma curva ascendente nos casos de morte dessa população. Tá? Esse resultado foi reportado no Proceedings of the National Academy of Science em dezembro de 2015. Então não é um resultado novo. Tá? Então nasce aí a ideia de morte por desespero. Por quê? Pessoal, pessoas de meia idade, brancos, não hispânicos, sem um diploma de curso superior. Essa população começa a morrer. O que está acontecendo? Provavelmente você tem um fenômeno ocorrendo ali. Quando você junta a questão de meia idade com a questão do sem um diploma de curso superior, você já mostra que talvez essa pessoa não esteja empregada. Certo?
E quando a gente fala ali de meia-idade, pessoal, a gente está falando ali de pessoas entre 45, para cima de 40 e 50 anos, tá? Nessa faixa. A razão, né, a explicação do Casey e do Jim para isso é que os trabalhadores, justamente os trabalhadores brancos com idade entre 45 e 54 anos, eles estariam morrendo de alcoolismo, eventuais overdoses por uso de opioide e suicídio. Então, essa era a causa da morte dessas pessoas. Aliás, era o meio com o qual as pessoas morriam. A causa seria a falta de trabalho, as famílias desintegradas, né? Então, marido que separa da mulher, mulher que separa do marido, ou uma família onde você tem uma perda grande, né? Seja de um filho, seja ali do companheiro. Além de outros estresses sociais. Tá? E aqui a gente coloca todo tipo de estresse social que você pode imaginar. Talvez a pessoa tenha trabalho, mas o salário dela não seja suficiente. Talvez o trabalho da pessoa seja uma senhora porcaria e ela não se sinta realizada no trabalho. Eu não sei se eu já comentei, talvez ela tenha que pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo, e não tenha dinheiro para lazer, para nada, e talvez o dinheiro nem dê, tá certo? Então, tem a questão da falta de trabalho, mas aqui na parte dos outros estresses sociais você pode sim adicionar a questão de talvez a pessoa tenha um trabalho e o trabalho só seja uma bela porcaria, tá? Esse não é um caso isolado, tá? Isso aqui foi visto ali nos anos 90. Esse distúrbio também foi visto em cidades do interior dos Estados Unidos, com maioria da população negra, nos anos 70 e anos 80. Então é bom, porque se você volta lá atrás, né, nos anos 70 e anos 80, você tinha um problema de racismo maior nos Estados Unidos do que você tem hoje. E você tinha um acesso ainda restrito dessas classes, né, e aqui eu estou falando da população negra, às universidades. Claro, não é um fato isolado dos Estados Unidos, aqui no Brasil isso aconteceu também, vários outros lugares. E essas pessoas também, nessa classe de idade, também acabavam perecendo aí pelas mesmas vias, né? Alcoolismo, envolvimento com drogas, suicídio, esse tipo de coisa. É bom salientar que desespero, o termo desespero, ele não tem uma definição médica ou científica, tá? Desordens psiquiátricas relacionadas com o senso de desespero incluem, por exemplo, a depressão, desordens de ansiedade, tá certo? Então, essas questões, né, esses sensos de desespero, que são depressão e desordem de ansiedade, isso aí já é pesquisado faz muito tempo. Então, a gente tem uma boa ideia hoje, ou uma ideia melhor, vamos dizer assim, do que é depressão, do que causa depressão, de níveis de depressão nas pessoas. A questão do desespero só é uma faceta da depressão, tá? Uma pessoa em estado de desespero pode ter depressão ou não, tá legal? O desespero pode ser a depressão pode ser uma característica do desespero. Ou, como os próprios autores comentam, a questão do desespero pode ser só uma forma própria da pessoa de sofrimento. Tá? A pessoa pode não ter depressão, ela pode estar só num estado de desespero, onde ela não consegue ver um futuro, não consegue se ver num futuro. Ao que parece, isso está mais ligado a um fenômeno social do que a uma doença psicológica, né? Exato. Assim, eu não quero aqui descartar que a pessoa que tem depressão talvez não esteja no estado de desespero, porque talvez esteja. Mas é que as duas coisas não são a mesma coisa. Tá? Então aqui eu não estou falando que o desespero seja uma patologia. Até porque ele não tem nenhuma definição médica nem científica. Não se entende muito bem o que é desespero. Ele pode ser simplesmente um resultado da pressão social. Pode. Ele pode ter aparecido porque a pessoa já tinha ali um quadro de depressão ou tinha um quadro de ansiedade? Pode. Tá? Pode ser um quadro psiquiátrico? Pode. Não estou dizendo que não pode. Tá? Mas por todas essas razões, essas diferenças, os cientistas eles pedem para as pessoas tomar um pouco de cuidado para tentar distinguir o que é desespero de depressão. Tá? A depressão aí é um quadro patológico, né? Hoje a gente tem uma boa ideia sobre ele.
enquanto que a questão do desespero é um pouquinho diferente. Então aqui, Gabriel, eu queria comentar primeiro essa questão, tá, das mortes por desespero, para depois a gente falar um pouquinho sobre como o Covid, né, como toda essa pandemia afetou os casos de depressão. Então a gente faz como é que eu vou dizer? Uma barreirinha aqui pra gente falar primeiro do desespero e depois a gente fala um pouquinho de depressão, tá? Super complicado, né? Assunto espinhoso. Especialmente porque eu posso dizer que eu não me sinto num quadro de desespero, então eu não sei como é que se sente uma pessoa em desespero, né? É muito complicado, né? Então, mas como eu comentei isso, a palavra desespero ela parece ser mais usada como um fenômeno, tipo, basicamente, um fenômeno social, né? Tipo, basicamente você tá tentando, você engloba uma situação péssima de vida, aparentemente, de um certo grupo da sociedade e você vai encontrar consequências disso, né? Consequências dessa péssima condição, né? Então, basicamente, certamente. se você tem uma boa condição de vida, você não entra não encaixa no grupo, né? Quando eu comecei a ler a matéria, eu vi lá, né, tipo, pessoas de meia idade, eles falam, né, brancos não hispânicos, eu falei, tá, ok, vamos continuar, que não possuem um diploma de ensino superior. Eu falei, isso aí tá ligado com desemprego. Porque tem cara de desemprego, né, aquela pessoa de meia idade, em geral, tá linkada com uma família, e quando ela não tem um diploma de ensino superior, a gente sabe que fica bem mais complicado de se recolocar no mercado de trabalho. Até porque isso daí é na realidade dos Estados Unidos, né? Essa é a realidade americana, né? A gente tem outra realidade aqui no Brasil, que de certa forma até intersecciona um pouco com a realidade americana, né? Mas não é necessariamente a mesma. Mas nesse lance do desemprego, aqui o que dá para apontar é o seguinte, assim, cargos, digamos, que exigem menos qualificação profissional... Menos qualificação profissional. Menos? Ok. Menos não existe, irmão. Menos não existe. Verdade, de fato. Que vergonha. Feio. Então, cargos que exigem menos qualificação profissional, em geral, eles acabam exigindo um pouco de esforço, de esforço, digamos assim, uma saúde, uma estamina maior, né? Então... porque aí você tá falando de trabalhos braçais, então exige, além da questão mental, a questão física, né? Acaba com o físico da pessoa, da condição física, tô dizendo. Ou então são trabalhos assim que você pode não se desgastar fisicamente, não é um trabalho de fato manual, mas é aquele trabalho que não cessa, né? Aquele trabalho incessante, aquele trabalho que você sempre tem que fazer a mesma coisa. Repetidas vezes. Que por mais que... não faço força, é só eu apertar esse parafuso aqui toda hora que a maquininha rola. Tá, mas você quer fazer isso por 10 horas? Por 12 horas? Então. E talvez isso esteja, assim, se você colocar a idade, né? Tem, essa parte de ser brancos não hispânicos é interessante, mas extremamente espinhoso. Não quero entrar nessa área, sabe? Tá, porque se você inclui negros, hispânicos, a gente sabe que nos Estados Unidos você tem sim um racismo mais forte contra essas populações. E aí você talvez acabaria influenciando no que eles estavam buscando. Acho que é por isso que eles afirmam, né? Falam dessa classe que são os brancos não hispânicos. Acho que é esse o motivo. Acho, né? Na minha cabeça faz sentido assim. Não, é que eu não sei, porque aí eu fico na dúvida, então qual que seria o grupo controle? Tá. Então, como a própria matéria diz, né? Tipo, não é um fenômeno novo. É um fenômeno que foi observado em cidades pequenas e de maioria negra lá nos anos 70 e 80. Que como eu próprio comentei, aí você tem todos os outros fatores, inclusive o racismo, né? O racismo seria mais um.
Mas é super, super complicado isso. A gente melhorou, a gente como sociedade melhorou bastante nessa questão de entender melhor problemas psiquiátricos, né? Até pouco tempo atrás, e pouco tempo ali, algumas décadas, né? Atrás, a gente não entendia depressão, não entendia transtorno de ansiedade. Ué, se hoje tem gente que julga depressão como frescura, imagina nos anos 90, nos anos 80, né? A gente E não não entendia o que era autismo e como o Né? autismo chegou na mesma época da vacina, que o pessoal começou a dizer que a culpa era de um pro outro. Tem toda uma história por trás além disso, mas... Tá cheio de gente aí com a cabeça um tanto pouco fechada que fica espalhando, né? Tipo, ai, mas a pessoa é depressiva, mas também não sai de casa, não vai trabalhar. Tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Nada. Tem nada a ver. E se coloque na situação de que você tem que sustentar uma família, tá? Você tem crianças na casa que você é responsável por elas, você tem que pagar um aluguel, você tem um trabalho que não é suficiente, então você tem que arrumar 2 trabalhos. Agora imagina que você está trabalhando 8 horas por dia num trabalho, mais 4, 5, 6 horas no outro trabalho. Tudo isso para pagar aluguel, para prover, né, para sua família. Talvez você não tenha nem tempo de perceber que você está com depressão. Talvez você esteja num quadro de depressão. Talvez você esteja, inclusive, num quadro de desespero. Só que você está tão enrolado com as suas coisas que você não conseguiu nem perceber isso. Isso é um problema, porque quando estoura, aí você vê justamente o que o texto traz, né? Casos de alcoolismo, envolvimento com drogas que levam aí a overdose, suicídio, esse tipo de coisa, né? A verdade é que a gente só vê quando estoura, né? A gente não vê o processo. A gente só vê quando acontece lá na frente. Assim, falando um pouco de experiência, assim, de novo, como é que é não de desespero, porque a gente malha sabe o quanto é isso, mas tem conhecido que passou por depressão e é um negócio que o lance do estourar, tipo, as coisas meio que tem um processo, mas de qualquer jeito a mudança é muito estranha e difícil de compreender, mas e grande, sabe? É bem complicado e tipo, você fica meio perdido até saber exatamente o que é. A gente devia falar muito mais sobre isso, porque boa parte da população, provavelmente a gente mesmo não entende exatamente o que é depressão. Agora falando da patologia que é conhecida, que tem tratamento. Ser conhecida é exatamente bom por causa disso, porque aí se busca tratamento, né? Então é complicado. Assim, a gente sempre indica, né? Acho que é o que vale é buscar um profissional da área, se consultar com um psiquiatra, não deixa pra depois, sabe? Não queira, não tô com tempo pra isso, vai que vai. Porque quando estourar, vai estourar, sabe? E aí não tem muita volta. Eu diria que, assim, normalmente é bem possível que as pessoas de fora tenham que perceber, né? Então, fique atento. Mas isso é muito mudanças estranhas de comportamento difícil, né? não é sempre bom, sabe? Mudança estranha de comportamento de alguém que você conhece muito bem. Sempre bom ficar atento a isso. Mas eu digo que isso é muito difícil porque quando às vezes você olha de fora, talvez você não tenha o contato suficiente com a pessoa para perceber essa mudança. E aí é quando você tem aquelas surpresas, né? De quando encontra, sei lá, uma pessoa que acabou cometendo suicídio. Você fica com aquela surpresa. Nossa, mas ela cometeu suicídio? Mas ela parecia tão bem? Talvez não estava nada bem, né? Tem esse problema. E já que a gente já migrou para a questão da depressão, é uma coisa que a gente já conversou, inclusive fora do ar, que é a questão de como a depressão pode ter dado um salto justamente por causa da pandemia do Covid. Porque, vamos lá, né? A pandemia trouxe em alguns lugares, né, o lockdown, então são pessoas trancadas em casa, muitas pessoas perderam emprego com isso, então aumenta todos esses quadros. E aqui a gente tem o trabalho liderado pela Ekman, eu realmente não sei se é uma mulher. Foi publicado na JAMA Network Open 2020,
que foi um estudo com pacientes com vários níveis de depressão e como esses pacientes, né, como esses níveis de depressão foram afetados pela pandemia do Covid. Então, nesse momento, eu peço para o nosso editor muito bem remunerado colocar um gráfico aqui na minha cara, justamente para ilustrar esses números. É um gráfico do artigo, tá? E como vocês podem ver aí pelo gráfico, o nível de pessoas o nível de depressão em pessoas que tinham sinais desde leve até severo de depressão, eles aumentaram muito. Então aí no gráfico vocês estão vendo, né, pessoas que não tinham nenhum sintoma, aí antes da pandemia, né, pessoas que tinham sintomas leves, e aí você vai caminhando até severo. E você percebe que pessoas que não tinham nenhum sintoma, né, essa porcentagem, essa taxa de pessoas diminuiu depois da pandemia, ou seja, as pessoas começaram a desenvolver sintomas que levam à depressão. E aí você vê um aumento em todos os níveis, né? Tanto no nível mais baixo até no nível mais severo de depressão. Ou seja, é a pandemia aí atrapalhando, prejudicando o psicológico das pessoas, né? O que, de certa forma, era esperado, vamos dizer assim. Esse é o primeiro estudo que eu vejo mostrando realmente números sobre isso. Mas, de certa forma, era esperado, né? Acho que, infelizmente, é esperado. Não sei muito o que dizer, porque muita coisa afeta na depressão, né? Uhum. E de novo, é um negócio muito delicado e a gente não sabe muita coisa para poder falar, né? Então é muito arriscado quando a gente tá falando aqui, porque... É que, na minha cabeça, você ter uma pandemia mundial rolando, você ter que ficar trancado na sua casa e, por vezes, né, em alguns casos, ter perdido emprego, ter perdido contato com escola, com outras pessoas, isso não parece ajudar em nada o quadro de depressão. Né? Você perde o contato social, que eu acho que é um negócio que afeta pra caramba. Você perde a rotina do seu dia a dia, você perde os seus objetivos pequenos. E no caso de você perder o emprego, ou mesmo no caso da situação que a gente vive, de não ter uma perspectiva de quando isso acaba, dependendo do que a pessoa está sendo submetida, ela perde uma perspectiva de futuro. Perder perspectiva de futuro é, pelo menos, complicado. Pra mim, me parece muito tenso. Sim, então, sim. Faz sentido. São coisas que assim, na lógica simplista nossa, deve afetar e possivelmente afete. Assim como outras coisas que aconteceram com essa pandemia, né? Sim, e agora a gente tem realmente dados mostrando que de fato afetou, né, uma determinada população. Bom, vamos sair um pouquinho desse tema, porque quanto mais a gente vai entrando nele, menos a gente vai sabendo o que falar. A verdade é essa, né? Sim. O que a gente deixa é, se você tem algum desses transtornos, ou sente que tem, ou simplesmente tem a necessidade de conversar com a pessoa, procure um especialista. É o melhor caminho. Tá? Não tem na realidade, você tendo, não tendo, procure um psicólogo, é sempre bom. Eu recomendo, eu faço acompanhamento, é ótimo. Excelente. Você vai ter alguém pra conversar com você, pelo menos. Especialista, né? Que sabe conduzir a sua conversa. Sim. Bom, Gabriel, faz alguns episódios atrás a gente falou da questão de Manaus, onde a gente pode ter tido a imunização de rebanho por causa do Covid. Isso aconteceu porque ali de 40% a 60% da população pode ter pego o vírus, né? Mas não apareceu depois dos efeitos das notícias que vieram de lá, mas tudo bem. Não, então, foi dito que pode ter atingido, né? Então a ideia da imunização de rebanho é que você tem uma porcentagem muito grande da população contaminada, ou que já teve a infecção, né? E aí o que vai acontecer é que o vírus vai parar de circular. Porque você já não tem muitas pessoas para serem imunizadas. Inclusive, a questão da imunização de rebanho é defendida por alguns grupos que dizem que a gente deveria, como solução para o Covid, tá, pessoal? Que a gente deveria que as pessoas que não são dos grupos de risco deveriam ser infectadas e depois delas vencerem o Covid, elas então protegeriam as pessoas dos grupos de risco. Que é basicamente, né, o que foi defendido quando a gente falou daquela quarentena vertical, não era isso?
que você manteria as pessoas do grupo de risco em casa e você mandaria as pessoas que não são do grupo de risco para trabalhar. Um monte de bobagem. Por que é um monte de bobagem, né? Então vamos lá. Por que é um monte de bobagem? É um monte de bobagem porque você precisa que de 40% a 60% da população tenha sido infectada por isso acontecer. Começa aí. Se torna uma bobagem ainda maior que você está pedindo para pessoas que, apesar de não ser do grupo de risco, sejam infectadas por um vírus que você não conhece. Então você não sabe muito, para não dizer nada sobre o vírus. Por que é um monte de bobagem? Por que a bobagem fica um pouco maior ainda? Como é um vírus novo, você não sabe a periodicidade dele, você não sabe quanto tempo dura a imunização. Você não sabe quanto tempo demora para o seu sistema criar anticorpos, esses anticorpos ali combatem o vírus, quanto tempo esses anticorpos ficam presentes no corpo. Né? Você tinha estudos um pouco mais do começo da pandemia que indicavam ali que os anticorpos permaneciam no corpo ali por 3 meses, então tinha aquela questão de que em 3 meses você poderia pegar de novo, né? Ser reinfectado. Atualmente, né, a barra aumentou um pouquinho, então você tem ali de 3 a 6 meses os anticorpos ficam no corpo. Isso depende de fato de pessoa para pessoa, tá? Porque cada sistema imunológico trabalha diferente. Mas ainda assim, né, como a gente teve a nossa pandemia. A pandemia. Nossa não, pô. Larga pra lá. Esse filho não é meu. Como a gente teve lá a pandemia começando aqui especificamente no Brasil em março, né, o mês 3, a gente está chegando em setembro, outubro, novembro, você está vencendo esse prazo aí de 6 meses. E o que parece que está acontecendo são as reinfecções, não só no Brasil, a gente teve... Precisa confirmar, tá, pessoal? Então não tome minha palavra como verdade, eu ouvi dizer que a gente já tinha um caso de reinfecção aqui no Brasil, mas precisa de todo um teste para saber se realmente é uma reinfecção ou não, então é um pouco mais complicado. Mas a gente já tem alguns casos de reinfecção. O primeiro foi reportado em Hong Kong e outros casos foram reportados nos Estados Unidos e na Holanda. Então quer dizer que mais do que uma segunda onda, a gente está tendo agora uma onda de reinfecção. Apesar dos números ainda serem pequenos, tá, esses quadros de reinfecção, a expectativa é que esse quadro aumente, esse número aumente, certo? Daqui para cima agora. Então, a questão da imunização de rebanho é colocada em xeque, porque como é que funciona? Então quer dizer que a cada 3 a 6 meses, 60% da população vai ter que ser reinfectada de novo? E aí você vai fazendo isso até quando? E outra, a gente está falando que 60% a 40% da população tem que ser infectada, a gente tem que lembrar que o coronavírus ele mata também, tá? Então, se toda vez as pessoas são reinfectadas, uma hora a gente vai ter esse pessoal eventualmente morrendo. Posso falar das bobagens? Por favor. Então, só para terminar aqui, é complicado, né, de provar que alguém foi reinfectado ou não, tá? Só falar sobre isso um pouquinho, porque você precisa mostrar que 2 vírus diferentes causaram cada infecção. Então, é um processo de um teste laboratório um pouco mais complicado. Então não é só falar, a pessoa foi reinfectada. Não, é um pouco mais difícil que isso. Até porque a gente tem várias mutações do coronavírus rodando por aí agora, né? Sim. E o ponto principal é o seguinte: se você não sabe qual é o tempo de imunidade o tempo de imunização após a infecção, você não pode falar de imunização de rebanho, especialmente usar a imunização de rebanho como uma tática para atacar a pandemia, tá? A imunização de rebanho ela funciona localmente em algumas situações, tá? Não dá para falar também que ela não funciona, não. Localmente, em algumas situações, ela realmente funciona. Talvez por a gente não conhecer a periodicidade da imunização do vírus. A gente não sabe como essa questão da imunização varia de pessoa para pessoa. A gente não tem um quadro sobre isso. Então, a imunização de rebanho é muito difícil de tirar uma conclusão positiva desse método. Se não me engano, só fechar rapidinho.
Se não me engano, esse foi o que foi proposto na Inglaterra, não foi? Okay. No início da pandemia na Inglaterra, a ideia era a imunização de rebanho, não era isso? Sim. E aí morreu uma cambada de gente e aí optaram pelo lockdown, que era o melhor. Não, começa que o termo imunização de rebanho está sendo usado erroneamente aqui, porque imunização de rebanho vem da vacina, não de você jogar, contaminar a população inteira com um vírus que é letal. Tem muito, tipo, aí vem isso pra colocar em xeque. Não, essa história do isolamento vertical, ele já estava em xeque desde que nasceu, porque primeiro que nunca nasceu essa porcaria como uma teoria científica, segundo que ela nunca foi provada, e terceiro que ela não faz sentido, né? Tá toda errada, né? E por fim, você precisa de 40% a 60% da população contaminada para chegar a essa imunização. E a grande pergunta que vem: irmão, a gente tem 40% a 60% da população que não está no grupo de risco? Porque idoso está no grupo de risco, aí vem, não sei, hipertenso está no grupo de risco? Hipertenso, diabético, pessoas não sei, tipo, pessoas com doenças autoimunes, pessoas com doenças respiratórias, com imunidade baixa, com doenças de problema de imunidade, pessoas com problema de doença respiratória, sim, asma, bronquite. Sim. Meu irmão, você consegue achar 40% da população que não entra em nenhum desses grupos? É bom dizer que se aconteceu em Manaus, não foi nada planejado. Manaus foi mais negligência do que qualquer outra coisa. Foi porque não foram tomadas as medidas de isolamento pertinentes. E aí teve grupo de risco, pessoas não do grupo de risco, todo mundo foi pra festa, né? A conta a gente só vai ver depois, a conta de Manaus de qualquer jeito. A conta a gente só vai ver depois. Do mundo todo, né? Não é só de Manaus. Então, é muito legal a ideia da imunização de rebanho. No papel parece muito bonita, mas não. Não é pro Covid, sabe? Pode ser pra outra coisa. Pro Covid, não. Um vírus que a gente tem pouquíssima informação. A gente não sabe como ele funciona direito. A gente não sabe como o nosso corpo reage a ele direito. Você teve pessoas que venceram o Covid e que agora, né, depois de um tempo, estão sendo reinfectadas ou podem estar sendo reinfectadas. Bobagens como, por exemplo, a que o Trump falou, né? O Trump ganhou, né? Venceu a batalha dele contra o Covid. E ele falou, né, que a ele foi garantida agora a imunidade. Calma, Trump, calma. Bom, não é a primeira bobagem que ele fala, né? Mas calma. Você, por enquanto, é o presidente dos Estados Unidos. Então, calma, segura a empolgação. E é isso, né? Não tenho o que falar, na verdade. Não tem mais o que comentar, né? Tipo, a gente tem que tratar desses negócios aí. Na realidade, tipo... É como eu falei, inicialmente a ideia de imunização de rebanho é vacina. Aí é outros 500. Agora esse negócio de colocar... Sei lá, se isso fizesse sentido, talvez catapora, porque a doença atinge... Não sei se é catapora ou sarampo, porque como é que é? As consequências de você pegar a doença quando criança é muito pior, é muito mais de boa do que se você pegar quando adulto. Então, tá, é catapora. Sarampo, a ideia é nunca pegar sarampo. Catapora exato, dizem, catapora. Né? É bom pegar quando você é criança, depois que você cresce fica mais complicado. Sim, aí tem umas coisas, mas ainda assim é arriscado. Esse negócio de pegar doença por pegar, né? E eu coloquei aqui o dizem, né? Pessoal, dito popular, tá? É conhecimento popular, o dizem que é melhor, tá? Eu nunca vi nenhum estudo dizendo que de fato é melhor. Mas eu acho que é isso que a gente pode encerrar por hoje. Acho que a gente termina dando um pouquinho de risada, mas a gente passou ali por um vale um pouquinho mais escuro, né? Que é a questão aí da depressão, do desespero, que de fato não é a nossa área, a gente não é as melhores pessoas para falar sobre isso, mas é importante... A gente traz alguém aqui para falar sobre isso algum dia. Sim, mas é importante que a gente realmente passe uma mensagem, né? A gente mostre que isso é um problema detectado, né, cientificamente e que atinge mais pessoas do que a gente imagina. Certo? Certo.
Maravilha, então hoje a gente conseguiu falar o mínimo possível de política, vencemos no quadro de hoje. Então vamos encerrar por aqui antes que a gente comece. Beleza. Então Falou? pra você que ficou. Pra você que ficou até o final, por favor, dê like no vídeo se você gostou, dê dislike se você não gostou, comente aí se você tem algum comentário a fazer, positivo ou negativo, sobre qualquer tema. E a gente se vê semana que vem. Agora sim. Beleza. Então, falou! Falou!